Olá, meus caros, estamos iniciando nesse exato momento mais um Gospel News aqui pelo Conteúdo Edificante, na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Edição essa do dia 18 de fevereiro de 2019. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, comente também os vídeos ou as notícias que aqui são vinculadas nesse jornal, divulgue o vídeo e nos ajude aí, se possível, no canal. Vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia do mundo cristão, ou político, ou do cotidiano, nesta data. A primeira notícia que nós vamos abordar ou trazer aqui no Gospel News já foi até pela minha pessoa comentada num comentário feito referente ao jornalista Boechat. Mas cabe a gente trazer aqui a título de informação e até mesmo fazer um comentário um pouco mais, talvez, esclarecedor ou sucinto para melhor, então, assim, a compreensão. Vamos lá, a notícia nos diz o seguinte: Caio Fábio, ou reverendo Caio Fábio, diz que o jornalista ateu Ricardo Boechat estaria no céu, ou encontraria o mesmo no céu. Inclusive a fala dele está aqui: vou encontrá-lo. Vamos lá. Então Caio Fábio afirma que ateu Ricardo Boechat está no céu, vou encontrá-lo. Pastor diz que evangélicos que condenaram jornalistas atraem juízo para si. O jornalista Ricardo Boechat faleceu em acidente, como muitos já sabem, de helicóptero na semana passada, mas a reação dos evangélicos nas redes sociais, quando muitos diziam que o óbito era uma espécie de vingança divina, continua gerando debate. Após Silas ter condenado quem comemorou a morte do profissional, Caio Fábio chegou a dizer que seu amigo Boechat está na glória. Sabiamente, ou sabidamente, ateu, o apresentador da Band diversas vezes fez críticas às lideranças evangélicas como Damares Alves e o próprio Malafaia. Em algumas oportunidades falou sobre sua descrença e até reclamou de ouvintes que tentavam convertê-lo através de mensagens e e-mails. Mesmo assim, Caio Fábio entende que a postura dele, ateísta, era uma coisa ideológica, que não tem nada a ver com Deus. Utilizando trechos do Evangelho de Mateus, capítulo 25, o líder do Caminho da Graça assegurou que o jornalista teria conseguido a salvação de sua alma por conta de suas ações nessa vida. Caio Fábio insiste que o jornalista praticava o amor ao próximo, o mesmo argumento utilizado pela viúva Verusca Boechat. Parafraseando outro texto bíblico, insiste: Boechat chega ao céu e Jesus diz: vem, Boechat, bendito de meu Pai, tome posse do reino que para ti está preparado desde antes ou antes da fundação do mundo. Ele assegura que, quando morrer, irá ver o jornalista. Estou indo encontrar meu amigo Boechat lá no céu. Se você quiser vir junto, chegue, encerrou. Aliás, o próprio Caio Fábio, quando o jornalista faleceu, ele estava fazendo uma espécie de react ou reação. Ele gravava possivelmente uma live para o Facebook, colocava o noticiário na Globo News e comentava de como conhecia e muito Boechat, que era seu amigo, jogava bola junto, que apesar dele ser ateu, pedia oração para ele, que apesar de ser ateu, ele acreditava nas palavras que o Caio falava de Jesus, e se fosse assim, então Jesus ele gostaria. E num outro vídeo que eu vi, o próprio Boechat falando daquela polêmica com o Silas Malafaia, ele disse que ajudava a igreja luterana, que a sua família, parece que a sua mulher, uma das suas mulheres, eram da igreja luterana, e ele gostava do trabalho assistencial da mesma e ajudava. Enfim, é uma longa discussão, né, acerca disso. Eu resumo dizendo apenas duas coisas: que as únicas pessoas que sabem quem vai para o céu ou não são a própria pessoa, ou seja, de cujos o falecido, e Deus. Então não cabe nós entrarmos nesse mérito. É claro que Jesus disse: pelo fruto conhecereis as árvores. Enfim, a Bíblia não condena nós julgarmos, mas de uma maneira não precipitada, e sim de uma maneira com coerência
e na essência. Agora, fato é que traz um pouco de polêmica o próprio Caio Fábio garantir a salvação. Isso que é o problema, porque nós não podemos nem dizer que sim, nem dizer que não, nem dizer que sim, né? Nem confirmar. Ele afirma categoricamente. Aí você para analisar. Por que ele afirma? Porque ele é amigo dele? Então, eu tenho meus amigos, você tem seus amigos, eles não aceitam a Cristo, mas você quer porque você quer que eles vão para o céu junto contigo. Aí você afirma, não, ele foi para o céu, ou é seu parente, não, ele foi. Mas a gente não sabe, não tem certeza, o que sabe é Deus. Às vezes quando a gente pensa que foi, não foi, e vice-versa, né? Quando pensa que não foi, foi. Então é necessário analisar esse ponto de vista. E à luz do Evangelho, eu pondero desta forma como falei há pouco, de que não podemos, de fato, afirmar e nem condenar quem quer que seja ao céu ou ao inferno, porque, como disse, somente Deus e também somente a pessoa é quem sabe, porque tudo isto é um mistério. Nós temos o embasamento da parábola do rico e do Lázaro, que nos aponta claramente que não há comunicação entre os que estão daqui e os que estão lá, ou seja, que a gente não tem revelação alguma, né, do outro lado, a não ser quando Deus fala de alguma maneira por intermédio de sonhos, mas é mais de uma maneira simbólica ou metafórica do que propriamente aquilo que foi apresentado no sonho, até porque se você for analisar as próprias palavras de Cristo pelo próprio apóstolo Paulo, né, o Espírito de Deus em Paulo, quando ele disse que aquilo que o coração não subiu ao coração, que os olhos não viram e que os ouvidos não escutaram, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam, bem como é o que Deus tem preparado para aqueles que odeiam a Deus. Então a gente não sabe exatamente como será o inferno, o céu, tem uma, vamos dizer assim, uma vaga exatamente noção do que vem a ser, ok? Esse é meu posicionamento. Comente acerca dessa notícia, comente acerca disso que o reverendo Caio Fábio falou, mas à luz do Evangelho, né? Porque com achismos, eu acho, eu penso, pelo menos traga algum argumento, fundamento nesse sentido. Vamos à segunda notícia aqui no Gospel News. Deixe seu like, comente as notícias como já pedi. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos ver se essa notícia... Bom, vamos a essa da política. Tinha uma outra, eu deixo para o final. Rodrigo Maia tenta manter auxílio mudança para reeleitos. Os gastos com essa ajuda de custo custam 20 milhões de reais aos cofres públicos, ao erário público, né? E aí você pensa que existe nova política. Pois é. Vamos à notícia, ou à íntegra da mesma. Uma decisão judicial proibiu a Câmara dos Deputados de pagar o auxílio de mudança para os deputados reeleitos. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, Democratas Rio de Janeiro, busca reverter essa decisão para pagar o benefício a parlamentares que, assim como ele, conquistaram mais um mandato. Na semana passada, mais uma decisão impedindo o pagamento foi feita, dessa vez pelo juiz federal Pedro Esperança Sudário, da Justiça Federal de Sergipe, e Maia prometeu recorrer. Senadores também foram impedidos de receber o auxílio. Os gastos com ajuda de custos de mudanças custam 20 milhões, como já disse, 298 parlamentares reeleitos, né, foram reeleitos nesse último pleito. Cada um deles receberia cerca de 70 mil cada. Poderiam receber o auxílio pago no fim do mandato anterior e o outro pelo novo mandato. Apenas 24 parlamentares abriram mão do benefício, segundo a matéria do Estadão. Então você percebe como existe aí uma nova política, sendo Rodrigo Maia o presidente da Câmara de Deputados. Aliás, continuou o mesmo, né? Ele ficou para mais um biênio. Então você percebe que para mudar a política não é fácil, né? Aí vem a calhar com aquela sentença de Salomão: não existe nada debaixo do sol que seja novo. Tudo velho, né? E as pessoas acreditam piamente
numa possibilidade de coisa nova, de nova política, de novo rumo, de novo Brasil, né? Eu sou bem cético com relação a isso, até porque, se eu for por aquilo que diz a Bíblia, Jeremias, maldito do homem que confia no homem. Eu ainda faço das palavras, claro que não foi ele que falou, foi um outro, em obras e tal, mas de Renato Russo, numa música que ele fala: o Brasil é o país do futuro, e o futuro está estagnado, porque nunca chega esse futuro, né? O amanhã, com a nova possibilidade, nunca chega, sempre está aí ficando mais do mesmo, lamentavelmente, porque o único que pode trazer coisas novas, a gente sabe que é só Deus. Eis que faço nova todas as coisas, como está lá em Apocalipse. Vamos a outra notícia aqui, a notícia derradeira para o Gospel News. Bom, eu tinha separado referente à educação, acho que está aqui. Deixa eu só mudar aqui. Estamos aí numa nova plataforma para fazer o Gospel News. Acho que é até interessante esta, apesar de eu errar às vezes aí no vídeo. Bom, vamos falar agora de educação. Bolsonaro anuncia Lava Jato da educação. ProUni e Pronatec são alguns exemplos de programas que teriam sido usados para desvios de recursos ou de verbas públicas. Foi anunciado nessa última quinta passada, dia 14 de fevereiro, a criação de uma investigação interministerial para apurar indícios de corrupção no Ministério da Educação, MEC, Cultura, né? Na ocasião, um protocolo de intenções foi assinado pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, e Sérgio Moro, da Justiça, por representantes da Controladoria Geral da União, a CGU, e da Advocacia Geral da União, a AGU, e da Polícia Federal. Queremos apurar todos os desvios praticados por essas pessoas que usaram o MEC e as suas autarquias como instrumentos para desvios, ponderou Rodrigues. Um dos exemplos de indícios de corrupção, o ministro falou sobre supostos favorecimentos indevidos no programa Universidades para Todos, ProUni, e supostos desvios no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, envolvendo o Sistema S, concessão ilegal de bolsas de ensino à distância e irregularidades em universidades federais. Eu já falei aqui várias vezes de vários tipos de corrupções em ProUni esse que quando eu, então, passei a receber na faculdade, demorou, eu sendo necessitado de fato, não tendo nada no meu nome, a minha família realmente não tendo praticamente nada, só um bem, o próprio local, o lugar de habitação, e uma dificuldade enorme, uma burocracia danada. Aí outros com familiares, tendo bastante bufunfa, vamos dizer aí no português claro, dinheiro e tal, e mansões, receberam ainda de uma forma integral. Outros, quando recebiam, era 30%, 50% sendo necessitados, né? Só aí já tem fraude. Também questão de fiéis, do Pronatec, tudo isso é verdade. Inclusive aqui em Santa Catarina, ele falou das universidades federais, nós tivemos, me parece que foi em 2017, um reitor que acabou se suicidando, jogando-se do terceiro ou quinto andar, me parece, de um shopping na capital, pelo fato de ser descoberto que ele estava desviando verbas que seriam para trabalho de pesquisa, de mestrado, doutorado na USP, e que não seria legal, e aí tiraram ele de reitor, ele ficou abalado, etc., e acabou se jogando. Muitos falam que isso trata-se, na realidade, de uma tentativa de queima de arquivo, até porque, se ele fosse dedurar, talvez, a turma toda, ele ia falecer da mesma maneira. Então, preferiu fazer isso. Enfim, está sendo apurado isso aqui já há algum tempo, e foi na época do governo da Dilma e do Lula, inclusive que o governador aqui apoiava o mesmo governo, né, o governo federal, no caso em questão. Enfim, tem que ser feita essa lava-jato na educação, porque muita coisa foi desviada, muito filhinho de papai recebeu
sem precisar receber de bolsa, né? Bem como tem que fazer aí nos programas sociais também da Bolsa Família e outras coisas mais. Aliás, esse dinheiro que fosse tirado aí da corrupção já daria para dar um fôlego para o Brasil e muito, e para ajudar em outras situações e muito. Não precisaria aprovar aí uma reforma previdenciária de uma maneira bem, né, maléfica, principalmente para o trabalhador. É claro que ainda não foi aprovado, me parece agora é dia 20, nós estamos no dia 18, ou quarta-feira agora. Aliás, quarta-feira nós teremos bastante coisas interessantes. Nós teremos o julgamento, ou pelo menos os votos da ação, né, ADO, de possibilidade de criminalização da homofobia. E teremos também já a proposta da nova formulação para a reforma previdenciária que será protocolada e enviada para a Comissão de Cidadania e Justiça, né, ou para algumas das comissões, para ser analisada e depois ser votado já na Câmara de Deputados, depois no Senado, e depois vai para o presidente se ele decide vetar ou sancionar essa reforma. Então teremos coisas aí muito essenciais durante essa semana, ok? Esse foi o Gospel News. Dê o seu like, comente e puder ajudar o canal, ajude. Abaixo informações, até mesmo se quiser falar conosco, tem um e-mail abaixo. Até a próxima e até mais, né?